Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo novamente falando da Inquisição e da caça às bruxas. Existe um motivo para isso, tá? Eu tenho falado muito sobre esse tema nas aulas e é um tema que os alunos têm muita curiosidade, tá? Fora muitas informações que não chegam, né, ao ouvido da maioria das pessoas, então achei importante gravar sobre esse tema. Inicialmente, é importante dizer que a Igreja Católica ela foi se formando ao longo do Império Romano. Por quê? No começo do Império, gente, quando surge o cristianismo, os cristãos eram perseguidos pela Igreja, tá? Não sei se vocês lembram, mas no comecinho houve uma perseguição, até que no século III houve a possibilidade. O primeiro imperador permitiu que se criasse a primeira igreja cristã no Império Romano. Antes disso, os povos eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses, e a ideia do monoteísmo era uma ofensa para eles, tá? Mas a partir da formação da igreja, ela foi crescendo pouco a pouco, ela cresce muito durante o período do feudalismo, onde há uma descentralização do poder do rei, e existe, né, os pequenos núcleos dos senhores feudais, onde dentro de cada núcleo sobrepõe, né, o poder do senhor feudal em relação ao rei. Com isso, as igrejas também crescem, porque dentro de cada feudo existia também uma igreja e todos os funcionários do feudo tinham que participar das cerimônias da igreja, ou seja, a população tinha que ser cristã na linha católica, né, que era a igreja que dominava na época do Império. Aos poucos, gente, quando existe a transição do feudalismo, né, transição da Idade Média para a Idade Moderna, as pessoas voltam a morar mais nas cidades, o comércio cresce, a igreja ela começa a controlar cada vez mais a vida da sociedade. E eles começam a querer controlar todos os setores da vida. Uma coisa muito importante para dizer é que as pessoas mais estudadas da época realmente eram pessoas ligadas à igreja, né? Os padres eram pessoas que estudavam muito, tá? Eles tinham muito conhecimento. Porém, eles não permitiam que outras pessoas trouxessem um conhecimento diferenciado. Então, um cientista que trouxesse uma ideia diferente era mal visto. Inclusive, Galileu Galilei foi perseguido pela Inquisição, desculpa, e ele teve que voltar atrás com a ideia dele, tá? A igreja acreditava na teoria de que o Sol girava ao redor do planeta Terra. Galileu Galilei chega com a ideia de que a Terra gira ao redor do Sol. A igreja achou isso um absurdo, mandou prender ele no Tribunal da Santa Inquisição. Ele só não foi morto na fogueira porque ele voltou atrás com todas as ideias dele, gente. Então, naquela época, a única maneira de se livrar da fogueira era voltar atrás com a sua ideia, com a ideia que você propagava. Bom, em torno de 20% das pessoas perseguidas eram homens ligados à ciência, tá? Então, cientistas, filósofos, pensadores que contrariavam a verdade estabelecida pela igreja. Além disso, o outro grupo perseguido eram as mulheres, tá? Principalmente mulheres solteiras e viúvas. Por que isso? Porque naquela época a mulher não podia estar solta, ela não poderia estar sem, né, ou o pai ou o marido. Isso a sociedade não permitia que uma mulher andasse sozinha nas ruas. Então, essas mulheres já eram mal vistas. Principalmente quando as mulheres viúvas conheciam plantas, ervas, chás que ajudassem na cura de alguma doença, isso era muito perigoso, porque era considerado bruxaria, tá? Inclusive, gente, aquele conhecimento dos povos do passado, se a gente pensar nas sociedades tribais, indígenas, aborígenas, esse conhecimento da terra, né, de conhecer plantas para curas da doença, isso tudo era considerado bruxaria, né? Inclusive, quando os europeus chegam na América e eles conhecem os povos indígenas, muitas vezes, né, ainda o Tribunal da Santa Inquisição estava ainda em alta, e muitas vezes os índios eram considerados hereges, né? Então, heresia significava pecado, e herege era o pecador. Bom, resumindo, aliás, teria muito, muito mais a falar, mas só para dar um resumão da ideia. As pessoas mais perseguidas eram as mulheres, né? Então, depois dos cientistas, as mulheres. Em torno de 75 a 80% das pessoas mortas na fogueira eram mulheres. Inclusive a própria Joana d'Arc, tá? A gente pode gravar um outro vídeo só falando sobre ela. Mas é importante dizer que, então, pessoas que tivessem conhecimento ligados às plantas, né? Então, como eu já falei, plantas, pedras, questões ligadas à energia, era bruxaria. Além disso, também, mulheres solteiras que por um acaso enfeitiçassem, né, ou sei lá, que os padres se apaixonassem por elas, também eram consideradas feiticeiras, tá? Isso porque, gente, naquela época, e até hoje na Igreja Católica, o padre não pode casar, mas muitas vezes os padres se apaixonavam. Então, às vezes, eles acabavam tendo
caso escondido, né? Eles não podiam casar, eles não podiam ter uma vida junto, mas muitas vezes eles eram descobertos tendo relações escondidas. Bom, isso também causava, né, um mal-estar muito grande, só que com os padres não acontecia nada, no máximo eles sofriam uma punição e as mulheres eram mortas na fogueira, tá? Gente, se vocês pegarem um levantamento, nós temos diferentes informações, mas milhares de mulheres morreram na fogueira. Então, uma reflexão que eu faço, antes de chegar o Dia da Mulher, tá? Uma reflexão que eu faço, muitas vezes as pessoas usam o poder a seu bel prazer, tá? Manipulando e controlando a sociedade. Não só a religião, né? Líderes religiosos que usam a religião para isso, líderes políticos, líderes econômicos, chefes de família. E a minha reflexão é: como estamos usando a nossa sabedoria, o nosso poder, sabe? É para ajudar, né, a melhorar a vida da sociedade para o progresso ou para manipular, controlar e prejudicar a sociedade, né? Então, em que nós estamos contribuindo para a melhora da vida da sociedade, tá? Então é isso, por hoje é só. Espero ter contribuído um pouquinho, muita luz para todos aí. Namastê.